de proximidade com esse pensamento arminiano, com exceção de um ponto, que é a segurança do salvo em Cristo, né? No entendimento do arminianismo, né? Como é que o crente sabe se tem salvação, se não tem? Ele pode dizer que ele vai ser salvo, se ele pode dizer que está seguro, a sua salvação é segura? Pois bem, ó, como eu disse, esse tema, ele é um tema complexo demais. Para falar aqui uma hora não dá nem para cheirar, né? Essa eleição, né? É condicional ou é incondicional? Tem a eleição coletiva, a eleição individual, é só coletiva, é só individual, é coletiva e individual, qual a diferença de um para outro? Então é complexo. Chegando nesse último aspecto aqui da mecânica da salvação, a segurança do salvo em Cristo, né? Que é o equivalente à perseverança dos santos no calvinismo, né? Então, a doutrina calvinista, ela é muito bonita, ela é muito bonita e ela quase fecha, certo? Mas como ela não fecha, eles entortam um elemento, né? Que é o calcanhar de Aquiles, sem sombra de dúvida, é a expiação limitada, né? Que Cristo morreu só pelos eleitos, só pela igreja, não morreu pelo mundo inteiro. Né? A verdade bíblica, né? A revelação bíblica nos mostra outra coisa, né? O próprio Erickson, né? Mila Erickson, da teologia sistemática, que é calvinista, né? Quando ele vai falar de expiação, né? Expiação de Cristo, ele entende que a posição da expiação universal ela tem mais eco, né? Tem mais reforço bíblico e menos dificuldades teológicas do que a expiação, né, limitada. E aí, dentro dessa questão, né, o calvinista entende que uma vez salvo, aquele jargão, né? Uma vez salvo, salva para sempre, a perseverança dos santos, né? Então, se eu tenho uma graça irresistível, certo? Que atua sobre o homem, se eu tenho aquela expiação limitada, definida, certo? Se eu tenho aquela ação monergística, então, no final, uma vez salvo, salvo para sempre, seria a segurança, a perseverança dos santos, seria isso no calvinismo. Já no arminianismo, esse é o nosso calcanhar de Aquiles, certo? Enquanto a expiação limitada, certo? Enquanto a expiação limitada é o calcanhar de Aquiles do calvinismo, distante, longe, ele tem outras fraquezas, né? Mas a expiação limitada é o calcanhar de Aquiles dele. O nosso calcanhar de Aquiles, né, ou uma das nossas dificuldades, né, seria a questão da segurança do salvo em Cristo. E aí nós estamos aqui falando... Vai já cair aqui, pode continuar falando, a gente entra de novo, tá? Tá bom. Aí, como eu estava dizendo, eu perdi o fio da minha... Pronto, arminianismo clássico. O arminianismo clássico é porque ele foi elaborado por Jacó Armínio, né? E Só salvar a live aqui, voltamos. Pra gente terminar aqui. Só esperar o pessoal entrar, já a gente retorna. Pronto, ó, você está me escutando? Estou escutando, só a imagem e pronto. Agora vira a câmera para você, doutor. Deixa eu ver aqui. Vê se você consegue virar ela para você. Só um minutinho, pessoal. Estamos terminando. Só o doutor Vitor entrar de novo. Doutor, a câmera... Pronto, agora voltou. Voltou? Pronto. Voltou. Para mim ainda não tá muito bem, não, mas eu vou continuar assim. Meu TI saiu. Pois bem, ó, então,
Nós estamos falando do arminianismo clássico. O arminianismo clássico ele foi elaborado a partir de Jacó Armínio. E qual é a contraposição do arminianismo clássico? É o arminianismo wesleyano, né? Ou metodista, né? E quando Jacó Armínio, né, estava elaborando os seus ensinos, quando chegou no ponto da perseverança dos santos ou da segurança dos salvos, ele não definiu, né? Ele não definiu se o salvo, se o crente em Jesus cristão pode perder a salvação ou não. Ele deixou em aberto. Isso é uma questão para ser mais estudada. E isso foi mais trabalhado pelo arminianismo wesleyano, né? E o arminianismo wesleyano, ele bate o martelo em entender que, né, o cristão, né, ele pode, certo, cair da graça, ele pode perder essa salvação. Entretanto, dentro dos 5 pontos do arminianismo, nós temos a segurança do salvo em Cristo, ou seja, enquanto permanecermos em Cristo, nós temos segurança de salvação. Então não é aquele negócio do entendimento popular que se perde a salvação por qualquer coisa, né? Não, por exemplo, não. Inclusive, a pessoa fica no final do dia e fala assim, eu perdi minha salvação 5 vezes hoje, porque eu pequei 5 vezes, né? Não é assim. Não é assim. E isso é muito importante, porque no princípio da minha fé, eu entendi assim, certo? Você está salvo, mas pecou, o Espírito saía e se retirava, né? E você perdia a salvação, certo? Não é assim, né? Então nós temos uma certeza de salvação, nós temos uma segurança. Irmão João Moita, presbítero João Moita, né? Tá rindo aí, né? Não, é o João Ítalo. É o Ítalo, eu pensei que fosse o João Moita. Então, eu tinha isso, né, comigo, né? E aí depois eu estudando fui entender que não era assim, né? Só para a gente ter uma ideia, Adson, Sansão, ele julgou Israel por 20 anos. Ele começou o ministério dele, né, pecado e em pecado, certo? Pegou um animal morto, comeu o mel lá do animal morto, adulterou, tomou umas cachaças no boteco lá dos filisteus, certo? Mentiu para os pais, pegou uma filisteia, pegou outra filisteia aí, né? Pintou e bordou. O ministério de Sansão era um negócio atribulado, meu amigo, certo? E aí saiu do botequim, estava lá se prostituindo, lá tomando as cachaças, se prostituindo. Saiu, o Espírito arrebentou as portas lá da cidade de Gaza, se não me falha a memória, certo? E o camarada pecando e o Espírito agindo nele, ele pecando e o Espírito agindo, ele pecando e o Espírito agindo, ele pecando e o Espírito agindo. Mas chegou um dia que Sansão mentiu de novo, de mais uma mentirazinha gospel, né? E aí ele disse, mas não sabia Sansão que o Espírito de Deus havia se retirado dele, né? Então, nós entendemos dentro do arminianismo que nós temos segurança, né, de salvação enquanto permanecemos em Cristo. Se nós sairmos, a gente perde essa segurança, perde essa salvação, né? Temos passagens complexas disso, de perda de salvação, possibilidade de perda de salvação. Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao 6. Gálatas 5 e 4 diz, né, da graça decaístes, né? A gente pode questionar isso, né? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20 ao 22, né? Hebreus 10 e 39, porque nós não somos daqueles que retrocedem, mas somos os da fé, né? Que para salvação. Há uma possibilidade de retrocessão, né? E Mateus 24, 12 e 13, enfim, uma série de passagens, de advertências, chamando o cristão, né? Para vigiar, né? Para vigiar com relação à sua salvação. Os calvinistas dizem que essa advertência é hipotética, né? Eu digo, pois, uma advertência hipotética é meio complicada, né? Isso aí. Então, com todo respeito aos nossos irmãos calvinistas, né? Que eu amo de coração, né? Mas eu não vejo como dar força a essa interpretação. Entendi. Doutor Vitor, para a gente terminar, né? O nosso tempo já passou, né? Era 1 hora, a gente já está na segunda live, mas eu queria que você fizesse, né? E para terminar, comentasse se é justa a acusação que os calvinistas fazem, que os
arminianos são semi-pelagianistas, né? Ou são pelagianistas, né? Se você puder comentar isso aí, quiser dar um comentário final e fique à vontade. Pois é, mas bem rapidinho, porque o tempo já estourou, já estamos na segunda volta, né? É um tema muito gostoso e muito profundo, né? Então a gente precisaria aí de uma semana para cada tópico, né? Quem sabe mais vezes, né? É verdade, né? Então, como a salvação, a fé é o meio, né? Que o mecanismo de salvação se processa, né? E como essa fé ela é concedida por Deus, né, através da graça divina, e aí quando o homem é alcançado pela graça de Deus, Deus habilita esse homem para receber ou não receber, aceitar ou não aceitar. Como nós defendemos essa mecânica de salvação, ele diz, então a salvação está na mão do homem, né? O homem está, ou ele aceita ou ele não aceita, então ele pode se salvar, né? Então, só que essa aceitação de fé, o recebimento de fé, certo? Ela não é a causa primária da salvação, e por isso ela não pode ser, certo? Como uma autossalvação do homem, né? Só rememorizando aos irmãos que estão participando da live, certo? Pelágio dizia que o homem poderia praticar atos de bondade, certo? Por si só, né? Que o pecado de Adão não contaminou plenamente, certo? E o homem poderia, né? Ter uma vida, um padrão moral elevado, certo? E assim ele como é que se diz? Criou um sistema de salvação antropocêntrico, salvando, né, no livre-arbítrio, né? Então, por isso nós somos acusados pelos nossos irmãos calvinistas de sermos pelagianos ou semi-pelagianos, neste momento da aceitação ou do recebimento da fé. Só que, apesar da dificuldade de defendermos isso, a realidade é que a salvação vem pela graça, que atua como a causa primária da salvação, né? A graça de Deus, é Deus, o homem não tem condições. Mas como Deus, na sua economia, certo? Instituiu a responsabilidade humana, neste tocante nós encontramos essa responsabilidade. Mas isso não desnatura a salvação pela graça divina, por obra exclusiva de Deus. Não desnatura. Aí nós temos que ser coerentes e reconhecer que é uma das dificuldades do nosso sistema teológico. Aliás, olha, abrir um parênteses aqui para dizer, nenhum sistema teológico ele fecha 100%. Nenhum, certo? Nenhum. Agora, dentre os sistemas teológicos que há, aí eu gosto muito da fala do Millard Erickson, na sua teologia sistemática, falando da expiação de Cristo e defendendo a expiação universal ou ilimitada, né, no sentido da salvação, de que Cristo morreu pelos pecados do mundo inteiro. Eu entendo que o nosso sistema teológico arminiano é o que encontra mais eco nas Escrituras e o que possui menos dificuldades para fechar, né? Fechar entre aspas, né? Porque aí eu estou dizendo que esse aspecto de aceitar ou de receber ou não receber a fé para a salvação não é mérito humano, né? Não é obra humana, mas o calvinista vai dizer, não, mas isso aí é mérito humano, isso aí é obra humana. E aí? Aí fica naquele, é mérito não é mérito não é. Então, o que a gente pode dizer é que não é mérito humano, nós não aceitamos mérito humano, não tem mérito nenhum, nós somos pobres, miseráveis, pecadores, que fomos alcançados pela graça salvadora, né, de Deus por meio de Cristo Jesus, o seu sacrifício na cruz foi pela humanidade inteira, e quem aceita essa graça pela fé, certo, é salvo, né? E é por isso que nós estamos aqui, para proclamarmos as virtudes daquele, né, que nos chamou para a sua maravilhosa luz, nos tirou das trevas e nos chamou para a sua maravilhosa luz, né? Amém. Doutor Vitor, um prazer, tá? Muito obrigado aí pela sua disponibilidade, né? Eu sei que você é muito ocupado e tudo, e mais uma vez eu quero agradecer você publicamente, né, por ter me influenciado e me ajudado no começo da minha fé, e você tem sido referencial para mim, né, e para muita gente aqui em Tianguá, né? Obrigado pela sua amizade.
é uma alegria ver um filho na fé, certo? Me lembro muito bem quando você chegou no Tianguá, cabelo pintado, cor de gema de ovo, certo? Um skatista, certo? E aí a gente abraçou, né? Né? E é uma alegria ver que os filhos na fé, né, já estão passando do pai. Você, o Max, né? E tantos outros, né? Que Deus abençoe a igreja do Tianguá, os irmãos do Tianguá, o pastor Silas Cabral. Igreja de Tianguá está na bênção de Deus. Eu só aproveitei um ano do pastor Silas Cabral, né? E a igreja aí está nessa maravilha aí. 12 anos, né, pastor? Quase 12 anos, pastor Silas Cabral aí. É uma bênção, viu? Tá certo. Pois muito obrigado, viu, doutor Vitor? Eu espero que a gente tenha mais oportunidades, né, de conversar. Quem sabe a gente não marca outros dias aí, dependendo do seu tempo, né, e do nosso tempo aqui também. Dá um abraço nos meninos aí, na Roberta, tá bom? Satisfação. Tá bom. Sempre... no Davizinho, viu? Já tá ali reclamando ali, daqui dá para ouvir o grito dele ali fora. E aí, você... Estou à disposição, Alisson, viu? Se precisar, é só chamar. E aqui foi só mesmo para cheirar, né, a matéria, que é muito complexa, muito difícil, né, não é simples, mas eu acho que esse debate foi bom para essa preleção, né, para situar o povo, né, nesses sistemas teológicos, né, e na questão da salvação, da soteriologia, do arminianismo. Certo. E para você que está assistindo a gente, né, eu não sei se você já se definiu aí, calvinista ou arminiano, né, ou é calviniano, como as pessoas chamam aí. Tem os calvinianos, né? Hã? Tem os calvinianos, né? Os calvinianos, né, não sei como é que você se define, mas leia, né, procure entender, né, leia os dois pontos, né. Eu acredito que ter um conhecimento exaustivo do assunto não vai fazer você ser salvo ou não salvo, né? Mas se você quer conhecer, quer estudar, aprenda, né? Tem um livro muito bom que eu queria indicar para quem está aí, Mecânica da Salvação, que é do pastor Silas Daniel, né? Para você conhecer, bem interessante o livro. E leia, né, as obras de Armínio, né? Leia as obras de Calvino, né? Eu gosto muito de perguntar para alguns amigos se eles já leram, né, as obras de Calvino, para conseguir entender. As cristãs, né? Ou as institutas de Calvino, né? Exatamente, né? Então, leia e eu sei que isso só vai ter acrescentado na sua fé, né, na sua caminhada cristã e fará você ter mais paixão ainda pelo Cristo que desceu do céu para morrer, para salvar pecadores como nós, que sem a graça de Deus não seria, tá bom? Forte abraço a todos aí, muito obrigado, doutor Vitor. Até a próxima. Né? Um abraço, a paz do Senhor a todos os nossos irmãos. É o missionário Geraldo aí, né? Paz do Senhor, um abraço. Paz do Senhor, até mais.